essa frase queimou ao meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja esta mensagem fresquinha. Fresquinha. Hoje é o dia que nós falamos de morte. Que isso, pregador? Falar de morte? Jesus que nos ensinou. E toda Santa Ceia, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Morte. Capítulo 53, versículo 12, nos diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Está aqui a frase que me chamou a atenção, que vou ler agora. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu ou intercede. Vamos ficar com a frase: porquanto derramou a sua alma na morte. Quantos podem repetir comigo? Porquanto derramou a sua alma na morte. Podeis vos assentar no nome de Jesus. Que o Espírito Santo conceda-me a oportunidade de transmitir com clareza aquilo que arde em meu coração. Queridos, nós sabemos que há 3 tipos de morte que a Bíblia fala. A Bíblia fala da morte física. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz assim: como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Ali Tiago está falando de obras e fé, mas ele usa a analogia da morte física, assim como o corpo sem o espírito. Nós também sabemos que a Bíblia fala de morte espiritual. A pessoa pode estar fisicamente vivo, mas morto espiritualmente. Aos Efésios capítulo 2, Paulo diz o seguinte: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Morte espiritual. Mesmo estando vivo fisicamente, a pessoa pode estar morta espiritualmente. E a Bíblia também fala da morte eterna, quando no julgamento final será lançado no lago de fogo. Aí a Bíblia diz que o inferno e a morte será lançada no lago de fogo. Isto é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a morte que Cristo não provou. Cristo provou os 2 tipos de morte que nós falamos primeiro: a morte física e a morte espiritual, quando ele levou sobre si os nossos pecados. Quando ele levava sobre si os nossos pecados, ele disse o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele orava no jardim do Getsêmani, e que ele pedia a Deus que, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não faça a minha, mas faça a tua vontade. Ele não estava falando da morte física, ele não estava com medo da morte física. O maior medo de Jesus era a morte espiritual, quando ele levara sobre si os nossos pecados. Espiritualmente ele foi separado de Deus por minha causa e por sua causa. Mas o que me chamou a atenção aqui: porquanto
portanto, derramou a sua alma na morte. Quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia está falando do centro das emoções, do sentimento, dos desejos, da vontade. Então, quando Cristo morreu, Ele não morreu questionando com Deus. Quando Cristo morreu, Ele não morreu não querendo morrer. Ele não morreu contrária à vontade do Pai. Ele aderiu o desejo do Pai, ele aderiu à vontade do Pai. E quando a Bíblia diz que ele derramou a sua alma na morte, a satisfação, a alegria de Jesus naquele momento, ao estar morrendo, era olhar para nós, olhar para você e saber que você teria vida. Quando eu olho, ou quando a Bíblia fala de morte, não há como falar de vida sem falar primeiro de morte. Se eu for entrar nesse assunto, nós vamos longe. Quando a Bíblia fala de morte, ela está falando que posteriormente haverá vida. Não há como falar de vida, vou repetir, sem falar de morte. Se essa igreja está aqui nesta noite, relembrando a morte do Senhor até que venha, significa que você está vivo. Se você está relembrando, se nós estamos relembrando da morte de Cristo, significa que nós estamos vivos. E para estar vivos espiritualmente, é preciso morrer com Cristo. Jesus disse o seguinte, que aquele que perder a sua vida aqui, aquele que mortificar o seu corpo aqui, ele ganhará a vida eterna. Aquele que perder a sua vida aqui, ganhará a vida eterna. Mas aquele que ganhar a sua vida aqui, perderá a vida eterna. O que Jesus está falando? Ele está falando de morte. Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo diz o seguinte: porque vós estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Significa que se não morrer, não haverá vida. Significa que se Cristo não morresse, não haveria vida. Que significa que se eu não morrer, não haverá vida com Deus, não haverá vida espiritual com Deus. Aonde estão os mortos aqui? Deixa eu ver. Aonde estão os mortos? Que isto? Eu estou pregando morte hoje, porque sem morte não haverá vida. Sem a morte de Cristo não haveria vida. Agora deixa eu perguntar de novo: onde estão os mortos aqui? Mortos, porque vós estáis mortos. Aquele que perder a sua vida, meu Deus do céu, Deus sempre preservou a sua palavra. Deus sempre preservou a sua mensagem. A mensagem de vida não vai morrer. A mensagem de vida não vai morrer. Deus sempre preservou a sua mensagem. Por isso que Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe por quê? Porque só come deste pão, só bebe deste cálice os mortos. Parece que eu estou pregando o contrário em vez de pregar a vida, né?
Mas a palavra de Deus diz que se nós não morrermos com Ele, não ressuscitaremos para a vida. Por isso eu estou pregando nesta noite: morte! Pergunta ao seu irmão agora: você está morto? Você está morto? Você está morto, irmão? Porque tem muito morto falando, tem muito morto aí andando, tem muito morto sentindo. Morto não sente, morto não fala, morto não cheira. Morto. Agora o que me chamou a atenção foi que ele derramou a sua alma na morte. Sabe o que é isto para nós? O que significa para mim hoje aqui? Que o sentimento de Cristo estava focado nisto. A alma dele se alegrava em fazer isto. Ele não questionava em renunciar o mundo, ele não questionava em renunciar os desejos do mundo, ele não questionava em renunciar as coisas deste mundo. Morto! Isso é derramar sua alma na morte, é servir a Deus com alegria. É obedecer a sua vontade com satisfação, é vir para a igreja adorar a Deus com amor, não é reclamar: Deus, mas se vir o Senhor está muito difícil, mas se vir a Deus o mundo está aí, a bandeja está aí, tanta coisa boa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me preparar para ir para a igreja, e se prepara tanto e se esquece que morto não fala, morto não sente, morto não vê. Eu disse aos irmãos que a mensagem de Deus, Deus sempre preservou ela. E se eu, meu irmão, quiser estar vivo, eu preciso estar morto. Morto não cobiça marido de outra mulher. Eu não mando recado. Morto não anda em pecado e depois participa da ceia como se nada estivesse acontecido. Morto não tem um pé no mundo e outro na igreja. Morto não questiona quando o evangelista Misael está pregando a Bíblia e fala que ele é marreta. Morto derramou a sua alma na morte. Seja feliz por estar morto, seja feliz por não fazer parte deste mundo. Seja feliz por não vestir igual este mundo veste. Seja feliz por não pintar como este mundo pinta. Seja feliz. Como é duro esse discurso, Senhor. E foi saindo um por um. São João capítulo 6, foi saindo. Aí de repente Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: quereis vós retirar também? O que os discípulos disseram para eles? Para ele? Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Rima
cantui, Ramanamashuri Miha. Nimicala Suri Miha. Dói. É pesada. Mas é a única forma de entrar no céu. Não entra no céu de qualquer jeito. Não entra no céu de qualquer maneira. Para entrar no céu tem que morrer. Tem que morrer com Jesus. Não há para onde correr. Às vezes nós ocultamos, porque eu estou inserido nesse contexto. Às vezes nós ocultamos a mensagem, a verdade, e tentamos atrair as pessoas só com mensagens bonitas, com mensagem que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que você vai ter o melhor desse mundo. Nós pregamos que para esse mundo tem que morrer, e que nós teremos o melhor do céu. Não estou dizendo que você não terá o melhor dessa terra, porque isso é bíblico. Mas se fizerdes a minha vontade e guardardes os meus mandamentos, terás o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é o lixo que esse mundo come. O melhor dessa terra não é a podridão que esse mundo é. O melhor dessa terra é mesmo num corpo miserável, num corpo, como Paulo diz, que se desfalece o exterior, mas o interior se renova de dia em dia. Deus pode te renovar esta noite mais uma vez. Deus pode te renovar esta noite mais uma vez. E quando você comer este pão e beber este cálice, você vai dizer assim para todo mundo: eu morri, eu estou morto para este mundo. Quando você come este pão e bebe este cálice, você está anunciando a morte, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que venha. Põe de pé, porque eu disse que seria rápido. Porquanto derramou a sua alma na morte. Isso é fazer a vontade de Deus com prazer. É fazer a vontade de Deus com amor. É fazer a vontade de Deus com o coração. O que é o coração que a Bíblia fala? Intelecto, vontade e sentimento. Derramar. Será que nesta noite você pode derramar a sua alma na morte? Reconhecer com alegria que você renunciou tudo, porque morte para este mundo é renunciar tudo o que este mundo oferece. O mundo que eu estou falando é o mundo ético e moral depravado que nós vivemos. No contexto que nós vivemos deste mundo, o mundo ético e moral depravado, é este mundo que eu estou falando. É este mundo que Jesus falou, que João falou: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que é isto? É Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Diga para o seu irmão assim: Deus em primeiro lugar.
a minha vontade em segundo. Fala assim, a minha, a sua vontade em segundo. Deus em primeiro lugar. Significa que tudo que eu vou fazer, Deus em primeiro lugar. Na minha casa, Deus em primeiro lugar. No meu trabalho, Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser sempre o primeiro. Deus é ciumento. Ele é ciumento. Por isso Ele te preserva. Ele é ciumento. Não é um ciúme como eu tenho, mas o zelo de Deus, a santidade de Deus, levou você a ter vida. Vida espiritual, vida numa outra atmosfera, que o homem natural não vai entender, não vai compreender, não vai explicar, não consegue explicar a atmosfera de vida que você vive. Ele não consegue, ele diz para você: eu não entendo porque você não faz isto, eu não entendo porque você não faz aquilo, eu não entendo porque você não vive assim, assim, assim. Não vai entender. Não vai. Eu quero que você coloque a mão no coração e seja sincero com Deus, se ainda há parte de você que está viva e que precisa morrer. Peça a Jesus agora para mortificar esse lado, esse desejo pelas coisas do mundo, esse anseio, essa afeição pelas coisas mundanas. Peça a Deus para mortificar. Senhor, juntamente com a tua igreja, e faço parte dela, Senhor, nós oramos a Ti. Como diz a Tua palavra, o Senhor derramou a sua alma na morte. Foi com prazer que o Senhor morreu. Foi com alegria e com satisfação por ver-nos, ó Deus, e nos dar a vida, nos vivificar, Senhor, nos devolver a comunhão com o Pai, com Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira tudo aquilo, ó Pai, mortifica em nós aquilo que ainda Deus quer, Senhor, ou esperneia para sobreviver. Mortifica, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Estamos mortos com o Senhor, morremos contigo e ressuscitamos para Deus. Oh Pai Santo, em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti, Senhor. Faze-nos sentir mais uma vez a Tua graça, faze-nos sentir mais uma vez o Teu perdão, faze-nos sentir mais uma vez a Tua misericórdia sobre esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe.